Olá pessoal, tudo bem? A gente vai dando sequência aqui ao nosso módulo de genética e agora nessa aula a gente vai revisar um pouquinho a segunda lei de Mendel, onde eu vou trazer nessa aula a base da segunda lei de Mendel, visto que ela é bastante ampla, né? Porque a gente tem os casos de dihibridismo, de polihibridismo e tem todas as interações gênicas que também acabam entrando em um caso de segunda lei. Mas aqui eu vou revisar o básico que vai te dar suporte para resolver todas as questões, tá ok? Então organiza o teu material, organiza o teu cantinho de estudos aí, pega a tua água, o teu mate, o teu ha-ha-ha e depois da vinheta, vem comigo e vamos tocar-lhe ficha. Então aqui um caso bem clássico da segunda lei de Mendel é o dihibridismo, onde nós temos dois genes, e eu vou chamar eles de A e B, onde cada um desses genes vai determinar uma característica. O gene A determina a característica A, o gene B determina a característica B. Por exemplo, se a gente trabalhasse com um animal, o gene A poderia determinar a pelagem desse animal, o gene B, o comportamento. E eles são independentes. A cor da pelagem não influencia no comportamento, nem mesmo na sua expressão, nem mesmo durante a formação de gametas. Por isso, se fala de uma segregação independente. Nós temos um caso de trihibridismo, que também costuma aparecer na prova da URGS, que é quando a gente vai trabalhar com 3 pares de alelos. Eu tenho o gene A, o gene B e o gene C. E cada um destes genes vai determinar uma característica. Então o gene A determina a pelagem do animal, o gene B determina o comportamento e o gene C determina o comprimento do rabo. Então cada um desses genes determina uma característica e eles são independentes. Tudo bem? E claro que a gente tem casos especiais onde pode acontecer a interação destes genes para a expressão de uma característica. Mas daí isso é o que nós chamamos de interação gênica, que são casos também de uma segunda lei de Mendel. Mas agora, nesse momento, eu quero trabalhar contigo a formação de gametas. E aí pegar um caso bem clássico, um indivíduo duplo heterozigoto. Esse indivíduo duplo heterozigoto ele vai ser Azão, Azinho, Bezão, Bezinho. O que é importante aqui de forma conceitual para a segunda lei de Mendel na prova da URGS? A segregação é independente porque esses pares de alelos estão em cromossomos diferentes. Faz essa observação aí no teu material. A segregação é independente porque eles estão em cromossomos diferentes. Lembra que nas nossas células, por exemplo, nós temos 46 cromossomos, divididos lá em 23 pares. Então imagina que aquele gene A, ele está no par de cromossomos de número 3. E o gene B está no par de cromossomos de número 8. Só por eles estarem em cromossomos diferentes é que a gente tem essa segregação independente. Fundamental a gente reforçar isso na parte teórica. E como eles estão em pares de cromossomos diferentes, esses alelos eles podem se recombinar de diferentes formas. Quando a gente for produzir gametas desse indivíduo, Azão, Azinho, Bezão, Bezinho, nós vamos ter o processo de meiose, onde vai promover a separação de cromossomos homólogos, e a gente vai ter sempre a formação de gametas com um gene para o A e um gene para o alelo B, obrigatoriamente. E aí eu tenho as seguintes possibilidades, ó. Eu posso ter um gameta Azão, Bezão, eu posso ter um gameta Azão, Bezinho, eu posso ter um gameta Azinho, Bezão, e eu posso ter um gameta Azinho, Bezinho. Observa que eu busquei todas as combinações possíveis para esses alelos 2 a 2. Sabatê não pode ser um gameta Azão-Azão negativo.
tu tem que passar sempre um alelo de cada gene. Então tem que passar um alelo A, um alelo B, obrigatoriamente. Beleza? Se tivesse um terceiro alelo, a gente trabalharia com as combinações também possíveis aí. Certo? E aí que vem um detalhe da prova da URGS. Ela pode te dar um determinado genótipo e te perguntar quantos gametas podem ser formados a partir daquele genótipo. E aí existe uma regrinha para facilitar a nossa vida, que é a regrinha do 2 na N. O N vai depender da pergunta da questão. Por que eu te digo isso? A prova pode te perguntar quantos gametas, simplesmente, podem ser produzidos a partir de tal genótipo. E por isso eu boto gametas totais ali. Quando eu te perguntar quantos gametas podem ser formados a partir de um determinado genótipo, o teu N vai corresponder ao número de pares de alelos. A gente já vai preencher uma tabela juntos para enxergar isso. Mas a prova pode te dar um determinado genótipo e te perguntar quantos tipos de gametas podem ser formados? Ou quantos gametas diferentes podem ser formados a partir desse genótipo? E aí o teu N vai corresponder ao número de pares de alelos heterozigotos. Beleza? Para a gente enxergar isso, vamos aplicar agora em uma tabela com alguns exemplos. Olha só. Se eu pegar aqui a minha tabela, eu tenho vários genótipos. Na segunda coluna eu tenho o total de gametas que podem ser produzidos a partir desse genótipo. E na coluna da direita nós temos a quantidade de gametas diferentes. Então, para eu saber o total de gametas, o meu N é o número de pares de alelos. Então, o genótipo azão, eu tenho um par de alelos. Então, eu vou levar 2 na 1. Eu vou produzir um total de 2 gametas. Agora, quantos gametas diferentes aquele genótipo azão pode produzir? Eu vou elevar o 2 no número de pares de heterozigotos. Sabatê, mas azão não é heterozigoto. Bom, então a gente eleva 2 na 0. E isso vai dar 1. Eu vou produzir um único tipo de gameta. Isso porque todos os gametas desse indivíduo vão ser azão. Agora, se eu pegar um indivíduo azinho, o total de gametas eu vou elevar 2 na 1, vai dar 2. E a quantidade de gametas diferentes eu vou elevar 2 na 1 também, porque azinho é heterozigoto. E aí quando eu for produzir os gametas, eu vou produzir gametas com o azão e gametas com o azinho. Então eu produzo 2 tipos de gametas diferentes. E isso a gente pode ir aplicando aqui ao longo de toda a nossa tabela, que inclusive tem aí no teu material de apoio também. Então, se a gente pega um par de alelos, como azinho, 2 pares de alelos, azinho, bezinho, a gente consegue fazer isso de forma braçal. Mas agora vai pegar um genótipo azinho, bezão, cezinho, dezão, ezinho. Pô, não vai perder tempo fazendo todas as combinações possíveis, né? Até porque tu não tem tempo para isso. Então a regrinha do 2 na N vale nessa situação. Tu ganha tempo. Só fica atento na pergunta se é a quantidade de gametas ou é a quantidade de tipos de gametas diferentes. Beleza? Tranquilo? E aí eu vou pegar o exemplo clássico da segunda lei de Mendel, né? A partir do próprio experimento do Mendel, para a gente enxergar isso em um cruzamento. Então a gente tem a cor das ervilhas, que é determinada por um par de alelos, onde o alelo dominante, o azão, determina a cor amarela e o alelo recessivo, o azinho, a cor verde. Esses 2 alelos combinados 2 a 2, a gente vai ter o indivíduo azão e o indivíduo azinho determinando uma cor amarela e o indivíduo azinho tendo uma cor verde. Eu tenho aqui um par de alelos determinando uma característica. Isoladamente, isso é a primeira lei de Mendel. Mas o detalhe é que agora eu tenho um segundo gene determinando uma segunda característica, que é a textura das minhas ervilhas. Eu tenho um alelo dominante que determina a textura lisa
e um alelo recessivo que determina a textura rugosa. Esses dois alelos combinados 2 a 2, eu vou ter Rzão, Rzão e Rzão, Rzinho sendo liso e Rzinho, Rzinho sendo rugoso. É um outro par de alelos determinando uma outra característica. Só que daí eu posso trabalhar essas características em conjunto, né? E aí, olha só, eu posso ter ervilhas amarelas e lisas. Eu posso ter ervilhas amarelas e rugosas, porque uma característica não influencia na outra. São independentes. Por isso é um caso de dihibridismo na segunda lei de Mendel. Eu posso ter uma ervilha verde e lisa ou verde e rugosa. E para isso eu tenho os vários genótipos possíveis, né? Para ser amarela e lisa, tem que ter um alelo dominante para cada gene. Então pode ser azão, azão, Rzão, Rzão, azão, azinho, Rzão, Rzão, azão, azinho, Rzão, Rzinho, enfim, são várias combinações possíveis. Para ser amarela e rugosa, tem que ser azão alguma coisa, Rzinho, Rzinho. Para ser verde e lisa, vai ter que ser azinho, azinho, Rzão, alguma coisa. Para ser verde e rugosa, tem que ser dupla homozigota recessiva. E como a gente vai trabalhar isso em um cruzamento? E aí que está o detalhe, né? A gente começa a trabalhar de uma forma mais complexa e a matemática começa a nos puxar um pouquinho. Então vou pegar o cruzamento do próprio experimento de Mendel, ó, do cruzamento de duas ervilhas duplo heterozigotas, ou seja, são heterozigotas para os dois genes. Quais as frequências genotípicas e fenotípicas? Se a prova trouxesse esse questionamento, eu vou cruzar duas ervilhas duplo heterozigotas, azão, azinho, Rzão, Rzinho, com azão, azinho, Rzão, Rzinho. Como eu vou construir esse cruzamento, pessoal? Os dois genes, eles são independentes. Então, o gene A não influencia no gene R. Então, eu posso fazer esses cruzamentos isolados. E é a dica que eu deixo, façam isolados. Porque daí tu trabalha com um quadro de Pinet de uma primeira lei de Mendel que tu já está acostumado. Então cruza o azão azinho de uma ervilha com o azão azinho da outra, e depois cruza o Rzão Rzinho de uma ervilha com o Rzão Rzinho da outra, de forma isolada. E aí a gente busca depois as frequências de interesse. E eu já te mostro como a gente faz isso. Então olha só, vou construir um quadro de Pinet para o gene da cor da ervilha. Azão azinho com azão azinho, nós vamos ter as 4 possibilidades. Tu já sabe construir um quadro de Pinet de primeira lei de Mendel, né? Tu já assistiu a nossa aula de monohibridismo. Vou pegar o gene para a textura. Rzão Rzinho com Rzão Rzinho, que é o meu cruzamento de interesse. E aí eu vou ter o preenchimento do meu quadro de Pinet. Só que eu fiz esse cruzamento de ervilhas duplo heterozigotas e eu quero saber qual é a chance ou qual é a frequência de ervilhas amarelas e lisas que eu vou obter a partir dele. Para ser amarela, precisa ser azão alguma coisa. Para ser lisa, vai ter que ser Rzão alguma coisa. Então eu vou olhar lá no meu quadro de Pinet, ó. Para ser amarela, eu tenho 1, 2, 3 possibilidades. Então, para ser amarela, são 3 chances de 4. Para ser lisa, ela precisa ser Rzão alguma coisa. Pode ser Rzão Rzão ou Rzão Rzinho. No nosso quadro de Pinet, são 3 possibilidades de um total de 4. Aí vem a regrinha do E da matemática, né? Eu quero que elas sejam amarelas e lisas. Quando eu quero uma coisa e a outra ao mesmo tempo, então eu vou lá e multiplico 3/4 por 3/4 e eu vou ter uma frequência de 9/16 para as ervilhas amarelas e lisas. Ah, eu quero saber qual é a chance desse cruzamento das duplas heterozigotas gerar um descendente amarelo e rugoso. Bom, para ser amarelo, é azão alguma coisa. Vou lá no meu quadro de Pinet e vou encontrar 3 possibilidades de 4. Para ser rugosa, precisa ser homozigota recessiva. Rzinho, Rzinho. Vou lá no meu quadro de Pinet
é uma possibilidade de 4. Tem que ser amarela e rugosa, multiplico as minhas frações. 3/4 vezes 1/4 vai dar uma fração de 3/16. Quero saber qual é a chance desse cruzamento gerar um descendente verde e liso. Para ser verde, tem que ser homozigoto recessivo, tem que ser azinho. Vou lá no meu quadro de Pinet, é uma possibilidade de um total de 4. Para ser lisa, tem que ser Rzão alguma coisa. Vou lá no meu quadro de Pinet e eu vou encontrar 3 possibilidades de um total de 4. Para ser verde lisa, multiplico 1/4 por 3/4, vai dar uma fração de 3/16. E por último, para a gente ter uma ervilha que seja verde e rugosa, para ser verde tem que ser azinho, então eu tenho uma possibilidade de 4. Para ser rugosa, eu também preciso a homozigose recessiva. Então vou lá no meu quadro de Pinet, é uma possibilidade de 4. E aí eu multiplico 1/4 por 1/4 e eu vou ter uma fração de 1/16. Então assim a gente chega na frequência fenotípica desse cruzamento de duplos heterozigotos, onde a gente vai ter uma frequência clássica de 9/3/3/1 aí, certo? Fernando, dá para eu construir aquele quadro de Pinet com as 16 possibilidades? Até dá, mas a prova da URGS costuma trabalhar às vezes com 3 pares de alelos, e o quadro de Pinet ficaria com 64 possibilidades. A chance de tu errar uma coisinha ali no meio é muito grande, fora que tu não tem nem espaço. Então faz esses cruzamentos isolados que tu ganha tempo e a tua chance de erro é bem menor. Só claro, fica ligado na matemática. Bom, então aqui a gente revisou os conceitos básicos de uma segunda lei de Mendel, formação de gametas, o conceito da segunda lei de Mendel e também um cruzamento clássico de dihibridismo. As interações gênicas, os cruzamentos, vocês vão fazer exatamente da mesma forma, aplicando esses mesmos conceitos. Só claro, tendo atenção se é uma polimeria, se é uma polimeria quantitativa, se é uma epistasia, a forma com que esses genes vão estar interagindo para determinar uma determinada característica. Beleza? E nada melhor para te enxergar tudo isso do que aplicando nos exercícios. E é claro, qualquer dúvida, me chama porque eu estou à tua disposição. Tá ótimo? Obrigado pela tua atenção, um bom estudo e até a nossa próxima aula. Tchau, tchau!